eu sou a professora Fernanda e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das soluções do exercício de número 4 da lista identificada por esse código aqui, olha, que trata do assunto raízes de função. Vamos lá para o exercício. O enunciado do exercício de número 4 fala o seguinte: sejam A e B, respectivamente, a maior e a menor das raízes da função real dada pela regra f de x é igual a x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9. A diferença b menos a vale. Então, pessoal, o nosso problema envolve encontrar uma diferença de b menos a. Deixa eu marcar aqui, ó. Eu quero encontrar esse valor de b menos a, sabendo que b e a são valores associados às raízes da minha função. Associados, né? Às raízes da minha função. Deixa eu marcar aqui esse termo aqui, ó. Raízes. Ora, vamos ter que encontrar as raízes dessa função, se é que essas raízes vão existir. Vocês se lembram lá do conteúdo de raízes, que as raízes de uma função podem existir ou não. Pode ser única ou pode ser mais de uma raiz, não é isso? Então, vamos determinar essas raízes aqui, se elas existirem, sabendo que a função é dada por essa regra. Como que a gente encontra as raízes de uma função? As raízes de uma função não são valores que anulam a minha função? Então, eu quero determinar valores do domínio, valores de x, que fazem com que essa função, que é dada por essa regra, assuma o valor 0. Ok, vamos substituir aqui, então, a regra que determina f de x nessa nossa equação que determina raízes. F de x é x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Nós temos aqui uma equação de quarto grau, conhecida da gente como uma equação biquadrada, porque eu posso resolver essa equação utilizando aquela formulazinha lá de Bhaskara que a gente utiliza para resolver as equações completas de grau 2, não é mesmo? Como que eu vou fazer isso? Vocês concordam comigo que x à quarta pode ser reescrito de uma outra forma, onde eu consiga evidenciar a potência de número 2. Note, eu posso falar que x à quarta é x ao quadrado elevado a 2. Lembram lá da regrinha? Potência de potência, conserva a base, que é x, e multiplica os expoentes. Então, só reescrevi x à quarta de uma outra maneira, evidenciando a potência 2. O resto eu vou copiar, olha. 10x ao quadrado mais 9 igual a 0. Como esse x ao quadrado é um termo aqui, olha, comum nesses dois elementos da minha equação, eu vou usar o recurso de mudança de variável para que eu transforme essa equação numa equação de grau 2 completa, para que eu venha utilizar a forma de Bhaskara para resolver esse probleminha. Então, olha, eu vou falar assim, olha, meu x ao quadrado, ele vai assumir um valor m, ok? Então, nessa minha equação aqui, olha, eu vou pegar x ao quadrado e substituir por m. Então, eu vou chegar numa nova equação em m, tal que m ao quadrado, já que x ao quadrado vale m, menos 10, x ao quadrado vale m, mais 9 igual a 0. Note aí, uma equação de grau 2, equação do segundo grau, completa, né? Eu tenho os termos A, B e C diferentes de 0. E aí, uma das maneiras mais usuais de resolver essa equação completa é utilizando a fórmula de Bhaskara. É claro que a gente pode utilizar outros recursos, mas aqui eu vou usar essa estratégia, esse algoritmo para resolver
essa equaçãozinha aqui de grau 2. Então, vamos relembrar lá. O delta, ele é dado por B2 menos 4AC, onde A, B e C são coeficientes dos termos aqui, de grau 2, de grau 1 e de grau 0, não é isso? A do grau 2, B do grau 1 e C do grau 0. Não pode confundir, gente, esse A e esse B com A e B lá do problema, tá? Esse A e B está se referindo às raízes, né? Estão se referindo às raízes da minha função. Então, vamos calcular esse delta aqui, olha. O meu delta é B ao quadrado. O meu B aqui, ó, vale menos 10. Então, menos 10 ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de A. O A coeficiente aqui do termo de grau 2 é igual a 1, vezes o C, que é o termo independente, né? Lá do grau 0, que é igual a 9. Então, o delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes 1 vezes 9, 36. Conclusão, delta é igual a 64. Achado delta, nós vamos calcular aqui o valor da variável da minha equação, valor de m. Então, vamos lá calcular os valores de m aí. Acho que dá aqui do ladinho. Vamos calcular os valores de m. Eu sei que m é dada pela regra. O m é dado pela regra menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, m vai ser igual a menos o b, menos o menos 10, mais ou menos a raiz do delta. Raiz de 64, a gente sabe que é 8, sobre 2 vezes o a é 1. 2 vezes 1, 2. Note que eu estou fazendo 2 aqui de duas maneiras, né? Mas eu acho que dá para entender, ok? Vou apagar aqui para não virar confusão. Ó, vou fazer do mesmo jeitinho, ó. 2. Então, o valor de m aqui, ele vai ser igual a menos 10, 10, mais ou menos 8, sobre 2. Dessa expressão aqui, nós conseguimos encontrar dois valores para m. Vou chamar um de m' e um de m duas linhas. Vou fazer ali em cima, chamar uma setinha, mostrar que a gente está indo para cá. Isso aqui não ficou legal, não. Desmanchar. Apagou, não? Apagou, agora apagou. Então, vou trazer para cá esse cálculo. Vou calcular o m' e o m duas linhas. M1, M2, né? Você pode usar outras nomenclaturas aí para encontrar esses valores. O meu M', eu vou assumir primeiro o valor positivo da raiz lá de delta. Então, eu vou ter 10 mais 8, 18. Já vamos colocar direto. Essa continha tá fácil. 18 sobre 2, então, meu M' é 9. O meu M duas linhas será dado por 10 menos 8, que é 2, dividido por 2, eu tenho aqui 1. Nós encontramos aqui raízes para a equação de grau 2 na variável m. Mas o meu problema é encontrar raízes para uma função cuja regra, a equação que descreve essa função, está na variável x. Então, eu preciso encontrar valores de x, porque esses valores que representam as raízes que me interessam para resolver o problema, ok? Ora, isso é fácil. A gente volta aqui, olha, naquela mudança que a gente fez de variável, atribui os valores de m encontrado e encontra os seus respectivos valores em x. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, olha. Para o m igual a 9, eu vou chamar aqui a minha mudança de variável, olha. X ao quadrado é igual a m.
mais m é igual a 9. Ali eu tenho uma equaçãozinha também de segundo grau, não uma equação completa, então a gente pode resolver sem utilizar Bhaskara de uma maneira mais rápida e mais eficiente, né? Então aqui eu tenho que os valores que x vão assumir também serão dois valores, que é dado por mais ou menos a raiz de quem? De 9, que é igual a 3. Então, agora para m duas linhas, que é igual a 1, eu vou voltar lá, olha, na minha regra de mudança de variável, onde x2 é igual a m. Então, x2 igual a m mais m é igual a 1, e vou descobrir esses valores ou valor que x assume nessa equaçãozinha, que também é uma equação de grau 2 incompleta, assim como a primeira aqui, olha. Os valores que x assume também são dois valores, que é mais ou menos a raiz de 1, não é isso? Que é igual a 1. Ok. Então, agora eu já encontrei quais são as raízes reais, né? Raízes reais da minha função f de x, que é dada por essa equação. Eu tenho ali, olha, 4 raízes, mais 3, menos 3, mais 1 e menos 1. O nosso problema é determinar uma diferença b menos a, onde, vamos ver aqui, olha, sejam a e b, respectivamente, a maior e a menor das raízes. Então, a é a maior raiz, não é isso? A é a maior raiz e b é a minha menor raiz. Qual é a menor raiz dessa minha função? Menos 3. Então, menos 3, menos. Qual é a maior raiz, que é representada aqui pelo valor de a, dessa minha função? 3. Então, essa diferença vai dar menos 3, menos 3, menos 6. Então, a solução para o nosso problema, a diferença de b menos a, sabendo que b e a são valores que representam raízes dessa minha função, uma menor e a outra maior, essa diferença foi dada pelo valor numérico ali, menos 6. Espero que vocês tenham entendido. Então, bora praticar mais exercícios e bons estudos. Até mais!